Paz e graça, irmãos! Que maravilha de Deus! Estou aqui te esperando para mais uma terça-feira profética. No nome de Jesus, vamos chegando, povo de Deus, povo abençoado, povo lindo. Vamos lá para mais uma terça-feira profética nas nossas vidas aí. Glória a Deus, aleluia! Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Terça-feira, abençoada, 19h33. Estamos aí ansiosos para ouvir a palavra do Senhor para os nossos corações, junto com o nosso amigo pastor José Altair, lá de Tatuí, da Igreja Batista Filadélfia. Está aí para estar ministrando aos nossos corações. E eu estou aqui aguardando você para estar conosco aí, no nome de Jesus, nessa terça-feira. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para os nossos corações. E aí, lembrando, se você tem um pedido, você coloque aí o seu pedido, escreva, o seu pedido de oração, e no final da mensagem nós vamos estar orando, pedindo a Deus que abençoe a sua casa, o seu trabalho, a sua vida, se for enfermidade, para que Deus cure. Então nós vamos aqui profetizar nessa terça-feira na sua vida, na sua casa, em todos os seus familiares também. Nós louvamos a Deus porque Deus, ele é poderoso. Quando nós oramos, Deus age, E graças a Deus temos testemunhos, através da oração do povo de Deus, as pessoas, foram alcançadas pela graça do Senhor. Amém, queridos? Isso é muito bom, A gente estar aí juntos nessa noite para cultuar esse Deus. Então, gostaria, sei que acaba sendo chato, mas eu gostaria que você compartilhasse. Se cada um aí compartilhar, vai espalhar. Então, compartilhe, Não deixe não, A gente tem esquecido de compartilhar. Vai lá e compartilha. Aperte aí. Pá. Vou esperar você compartilhar aí, tá bom? Uns 5 minutinhos aí para você compartilhar aí no nome de Jesus. Nós vamos estar orando, lendo aqui um texto para nós começarmos, mas eu gostaria que você compartilhasse. Aperta aí, compartilhe. Bem. E aí essa live, ela espalha aí, tenho certeza, uma palavra de Deus para os nossos corações nessa noite. Como eu disse, o pastor Altair está conosco, atendendo aí com carinho, o nosso pedido aqui da nossa igreja, Batista de Angatuba, E está aí conosco aí o pessoal, O pessoal da nossa região. Tá bom, querido? Então, aperte aí, compartilha aí, tá bom? E não esqueça, se você tem um pedido de oração, você coloca aí que nós vamos estar orando por você aí, tá bom? Então, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, tá bom? Pega aí a sua Bíblia, pegou? Maravilha. Então, abre ela em Salmos 121. Salmos de número 121. E lembrando aos irmãos, de Campininha, nossos cultos presenciais voltaram também, e sábado agora nós vamos ministrar a Santa Ceia lá, Então está sendo organizado aí da melhor forma possível, e aqui em Angatuba será no domingo também. Nós estamos organizando também da melhor forma possível, de estar aí para realizar, Estamos trabalhando aí com segurança, um espaçamento legal. Então nós vamos estar aí cultuando ao Senhor
no domingo também celebrando aqui o nome do Senhor. Então você que é de Angatuba, você é o nosso convidado, no nome de Jesus, para estar conosco. Amém, queridos? Salmos de número 121. Eu quero ler com vocês esse salmo maravilhoso, de número 1, apenas o primeiro versículo, eu quero ler com você. Diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Querido, nesse terça-feira profética, eu quero que você levante os teus olhos. Levante os teus olhos, tá certo? Para levantar os olhos, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Então levante os olhos, levante a cabeça, né? Levante aí, se posicione, tenha fé, tenha coragem, né? Persevere. Então, a palavra do Senhor nos diz para que nós possamos levantar os nossos olhos, para que nós possamos ter expectativas, né? Expectativas boas, esperar no Senhor, esperar a providência do Senhor, esperar a manifestação do Senhor. Mas você tem que levantar os seus olhos e junto à sua cabeça, para que você possa enxergar, né, a dimensão daquilo que Deus quer realizar na sua vida, na vida de todos que te cercam, da tua casa, né, da nossa igreja, do nosso povo chamado povo de Deus. Querido, que bom que você está conosco aqui nesse momento. Então, quero orar. Então, lembre-se, levante os teus olhos, enxergue, né? Enxergue a provisão do Senhor, enxergue o socorro, né? Enxergue a proteção desse Deus, tá bom? Esse Deus, como diz a palavra, ele não dorme, não cochila, ele sempre está alerta. Mas você tem que levantar a sua cabeça, tem que levantar também os seus olhos, né? E é dessa forma, crer que existe aí um Deus poderoso que pode realizar todas as coisas. Ele nunca falhou e jamais vai falhar, né, na minha e na sua vida, tá bom? Quero orar com você neste momento e nós já vamos passar, né, para o nosso pastor José Altair, que vai estar trazendo essa palavra. Eu quero deixar todo o momento para ele, né, para que ele, então, ministre aos nossos corações nessa noite. Então, feche seus olhos. Senhor, nós somos gratos a Ti, te louvamos, ó Pai, te agradecemos por mais uma terça-feira profética. Cremos que o Senhor tem uma palavra a nos revelar, o Senhor tem uma palavra fresca, uma palavra abençoada, ó Pai, para transmitir, Senhor, aos nossos corações, ó Pai, nessa noite, através do Teu servo, pastor Altair, Senhor, que prontamente atendeu, Senhor, o nosso convite de estar aqui, ó Deus, ministrando para nós, ó Pai, nesta noite. Que o Senhor, Pai, possa falar aos nossos corações e que nós possamos dar, ó Deus, totalmente atenção, ó Pai, à palavra ministrada, Senhor, nesta noite. Pai, atinge o nosso coração, a nossa mente, Pai, em nome de Jesus. Eu oro também pela vida do nosso pastor José Altair, ó Pai, que possa ser, mais uma vez, Senhor, instrumento, ó Deus, para as nossas vidas, Senhor, nesta noite. Que esta palavra penetre e produza em nós, Pai. Produz, Senhor, em nós aquilo que o Senhor, ó Pai, quer e aquilo que o Senhor projetou, Pai, para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu oro, ó Pai, te agradecendo por este momento. Fala conosco, Pai. Nós queremos ouvir, Pai, a Tua voz, queremos ouvir, ó Pai, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu oro, ó Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Está preparado aí? Pega a sua Bíblia. Tá bom? Está aí conosco aí, pastor Zé. Deus te abençoe, pastor. Amém. Então, Deus tá bom, abençoe meu vocês também.
Bem, graças a Deus, saindo de uma gripe agora aí, vencendo uma É. gripe, mas seguindo em frente, né? E a Nice tá bem também, mano? Graças a Deus, tá tudo tranquilo. Graças a E os Deus. netos? Né? Agora é os netos, né? Só alegria. Hoje a neta passou a tarde inteira com a gente aqui e é uma uê. Tá Ah, com que um aninho, gostoso. tá com um aninho aí, é uma uê. Toda hora ela pega na mão e Maravilha. você tem que ficar andando com ela pra lá e pra cá. É uma benção, uma benção. Traz uma alegria. Amém. Pastor, muito obrigado mais uma vez. Tá aí o povo de Deus aí reunido. Deixa eu ver aqui, ó. Paraná, Tapetininga, Ô, glória. Tatuí, Campininha, São Paulo. Tamo aí. Benção, benção. Pastor, fica à vontade. Estamos esperando a palavra de Deus aos nossos corações. Amém, amém. Deus te abençoe, meu querido. Obrigado, Mauro, pela oportunidade aí. E sempre é um privilégio nós podemos compartilhar a palavra de Deus com esse povo tão querido, né? E eu agradeço pela confiança mais uma vez e por essa oportunidade. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero saudar vocês também todos aí com a gloriosa paz do Salvador Jesus Cristo. E o Senhor tem me desafiado muito, principalmente nesse tempo de pandemia, e temos ficado muito alegres por conta desse desafio, por aquilo que Deus está fazendo, porque o momento de pandemia parece ser um momento de recuo, momentos de perda, e quando a gente olha aquilo que Deus está fazendo, aquilo que o Senhor está realizando, o nosso coração então se alegra muito. Ontem à noite, numa live com o Conselho de Pastores da nossa cidade, eu pude expressar nessa live a respeito das cidades do interior, das estruturas que foram formadas, dos primeiros líderes. E as cidades do interior não são do estado de São Paulo, a grande maioria. Eu falo a grande maioria porque existem algumas que são metrópoles, mas tem as menores que o projeto sempre inicial foi do não crescimento. E eu quero trazer para você nessa noite aqui um desafio da palavra de Deus para o período que estamos vivendo, pandemia, e depois para o período pós-pandemia. Eu sei que a sua vida tinha um sentido, tínhamos uma maneira de culto, tínhamos uma forma de cultuar, íamos até a igreja, e tudo isso então perdeu-se dentro dessa estrutura e tivemos que nos reinventar dentro de casa, assistindo às lives, tivemos que nos reinventar como família, compartilhando a palavra, e muitas famílias tiveram a dificuldade com seus filhos, inclusive nesse mês de agosto também nós vamos ter uma segunda-feira com o pastor Wilson, que é a preocupação nossa, que é o empoderamento da família, porque muitos pais tiveram dificuldade de o que fazer com seus filhos e até de dividir com eles a palavra de Deus, porque não tinham hábito, porque não tinham o hábito de ir até a igreja. E eu tenho certeza que vai abençoar demais a tua vida e vai nos trazer de volta para uma realidade da qual Deus iniciou todo esse processo com a igreja nas casas, a igreja indo até o lar, a igreja família, onde os pais tinham a sua responsabilidade. Eu sei que é o objetivo de Deus pós-pandemia. E foi esse projeto que trouxe, então, crescimento da igreja, o crescimento do reino de Deus. E eu quero dividir, então, com você este pensamento nessa noite. Esse crescimento, talvez o tema seria assim, o desafio, um crescimento exponencial. O desafio de um crescimento exponencial. Se estamos falando de empoderamento, então estamos falando da presença do Espírito Santo na nossa vida, como foi na igreja de Atos, na igreja primitiva, na igreja dos primeiros séculos. Então, o crescimento sempre foi um projeto de Deus para o ser humano. Quando o Senhor iniciou o processo no Jardim do Éden, ele já disse para o homem: crescer e multiplicar. Crescer e multiplicar, povoai a terra. Então, o projeto de Deus sempre foi o crescimento. Sempre foi que houvesse um grande crescimento, um crescimento exponencial, que fosse para toda parte. Quando Jesus iniciou a igreja, o pensamento era um pensamento de crescimento exponencial, quando ele diz assim: olha,
Vão por todo mundo, Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vão. O pensamento sempre foi, então, de um crescimento exponencial. O tempo vai passando, a nossa jornada vai passando e vai chegando um momento em que nós vamos nos estagnando, nós vamos parando no meio da nossa jornada, no meio da caminhada, desanimando com situações, desanimando com fatos, ou como nós estávamos antes da pandemia. Nós tínhamos uma vida religiosa, íamos para o culto no domingo, alguns cultos de oração, ou grupos pequenos, ou célula, nós íamos para os cultos, e essa era a nossa tônica. Não havia individualmente uma grande motivação. Eu não estou generalizando, mas a grande maioria dos cristãos não evangelizava, não tinha o hábito de falar de Jesus para alguém. Talvez você está me ouvindo e pode ser diferente com a tua vida, mas a grande boa parte dos cristãos, assim, eu estou falando numa grande maioria, há exceções sempre, né? Sempre há exceções, mas que tinha grande dificuldade de falar de Jesus para alguém. Há cristãos que, durante todo o ano de 2019, não levou ninguém para a igreja. Há cristãos que há 2, 3 anos não levam ninguém para a igreja. E não é só o fato de levar para a igreja, é o fato de não compartilhar a palavra de Deus. Por quê? Porque nós perdemos este pensamento, nós perdemos esse desafio que o Senhor colocou na nossa mão desde o início. E eu quero, então, resgatar isso um pouco nessa noite com o desafio do crescimento exponencial. E o texto que eu quero sugerir para a nossa meditação nessa noite vai estar lá no livro de Neemias, no capítulo 12, versículo 43. E eu quero te desafiar nessa noite, te desafiar e te incomodar também, para que juntos, pós-pandemia, a nossa vida cristã seja diferente. Seja uma vida cristã de frutos, seja uma vida cristã de multiplicação, seja uma vida de crescimento exponencial de outras pessoas através da nossa fé. Então, Neemias 12:43, a palavra do Senhor, ela diz assim para todos nós: E naquele dia, contentes como estavam, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus os enchera de grande alegria. Naquele dia, contentes como estavam, ofereceram grande sacrifício, pois Deus os enchera de grande alegria. Neemias 12:43. Por que nós precisamos estabelecer alvos e metas e propósitos na nossa vida se somos seres espirituais? Porque vamos organizar algumas coisas? Porque Deus é um Deus que gosta de organização. Deus é um Deus que gosta de metas. Deus é um Deus que gosta de crescimento. Não está nada errado para nós cristãos pensarmos grandes. E pensar grande no sentido de eu ampliar, porque Isaías vai nos trazer assim: alarga as estacas da tua tenda, firma o todo da tua habitação, por transbordará para a direita e para a esquerda. Então o pensamento de Deus sempre foi de um crescimento. Então, dentro desse pensamento que o povo está contente porque Neemias se organizou, porque o povo voltou para Jerusalém, as famílias se organizaram, o muro foi restaurado, houve um grande retorno do povo, então eles estão contentes. E o texto de Neemias 12:43 diz que eles estavam contentes e eles ofereceram grandes sacrifícios ao Senhor, grandes sacrifícios, pois Deus os havia alegrado. E quando Deus olha para as nossas metas e propósitos, e dentro do nosso propósito, das nossas metas, está o crescimento do reino de Deus, esse Deus é aquele que vai ir à nossa frente. É esse Deus que vai cooperar comigo e cooperar com você. Quem é que vai trazer esse crescimento? É justamente esse Deus da qual nos chamou com um propósito. E quando ele nos chamou com um propósito, ele nos comissionou para realizarmos esse propósito. E mais ainda, ele nos deu uma ferramenta extraordinária. Ele mesmo veio habitar e morar dentro de cada um de nós para nos dar a condição para concluirmos esse propósito. Estabeleça a meta para a tua vida.
Estabeleça alvos para a tua vida. Procure sempre melhorar, mas tenha sempre no teu cronograma um projeto de crescimento do reino de Deus com o Senhor e para o Senhor também. Coloque na tua meta o desejo de multiplicar-se, de fazer com que outras pessoas, através de você, conheçam então a Jesus. Então, eu quero ler alguns textos com vocês nessa noite, para defender esse pensamento. E só o texto que nós lemos, já falamos da primeira ordem e que o Senhor deu ao homem de crescer e multiplicar, já mostra que Deus sempre pensou no crescimento. E ao longo da história bíblica e da história do mundo, o Senhor sempre trabalhou essa ideia de crescimento. Gênesis 47, 27 diz que os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Então, o projeto do crescimento exponencial, eu aprendo aqui que ele é possível. Eles estão indo. Deus falou para Jacó que ele poderia descer ao Egito, ele foi ao Egito. E quando chega lá no Egito, esse povo se torna forte. E o povo vai crescendo. Eles vão habitando na terra de Gósen, até vocês saberem bem que depois Faraó, no livro do Êxodo, vai usar com astúcia, porque eles estavam percebendo. Faraó e os egípcios olharam e falaram assim: o povo está crescendo e eles são muito fortes. Vamos usar de astúcia com eles, porque senão daqui a pouco eles serão senhores nossos. Então, é possível o crescimento exponencial, porque o cuidado de Deus estava sobre aquele povo, e porque o cuidado de Deus estava sobre aquele povo começou a prosperar na terra do Egito. Não está nada errado, então, nós prosperarmos nessa terra, mas não esquecemos que existe uma promessa para todos nós nas regiões celestiais. Há um novo céu e uma nova terra. E Jesus disse para mim e para você que nós precisamos granjear ou colocar tesouro no mundo espiritual, colocar tesouro no céu, aonde a traça e a ferrugem não corrói. Precisamos conquistar aqui, precisamos trabalhar para melhorar aqui sim, mas nunca perder a identidade da eternidade. Nunca perder o rumo nem o prumo da onde é que nós vamos e para onde é que nós estamos indo. Por isso que Jesus veio e à frente de nós, ele disse também para os seus discípulos: eu estou indo preparar para vocês um lugar. Aqui nós lutamos para conquistar alguma coisa, comprar alguma coisa, e naquele dia nós já temos uma pessoa que já preparou um lugar para cada um de nós. Por isso eu preciso levar as pessoas para conhecer também este lugar. O segundo texto está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo de número 7. O crescimento é também um modelo para o Novo Testamento. Se lemos no Antigo Testamento textos, o Novo Testamento também é. E o texto de Atos, capítulo 6, versículo 7 diz: assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Assim a palavra de Deus se espalhava e crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Havia neles um desejo exponencial de crescimento. Aliás, a gente percebe isso nos 2 diáconos que foram separados. Aliás, 6 diáconos foram separados, mas 2 deles se destacam, Estevão e Filipe. Eles foram muito mais do que diáconos. Eles foram evangelistas no seu tempo. Filipe, então, vai até Samaria e produz um avivamento lá. Filipe tem uma experiência fantástica com o eunuco. E Filipe também tem uma experiência maravilhosa com Deus, que eu fico só pensando naquele texto. Esse texto já alegra o meu coração, quando diz que ele batizou o eunuco e quando saiu da água, ele já não foi achado mais, porque o Senhor arrebatou a vida dele e ele foi parar numa cidade próxima, lá em Azoto. Olha que experiência maravilhosa por alguém que não se limitou apenas a ficar naquilo que os homens haviam separado para ser diácono, mas ele entendeu que ele queria ser algo mais, e ele queria fazer mais do que simplesmente o diaconato de servir ali, ele queria ir além, ele queria ser instrumento de Deus, e ele então o foi. Lógico que a perseguição do impulso levou ele até Samaria, mas depois as suas experiências somaram.
Os outros, de repente, ficaram com uma vida tranquila ali, os outros diáconos dos quais a Bíblia nem fala muito, a não ser de Estevão e de Filipe. Então, eu entendo também nisso que existem escolhas para a minha vida, escolhas para a sua vida. Eu é que escolho se eu quero ficar sempre na mesma, se eu quero crescer, porque nós temos, como eu disse aqui, o elemento principal do crescimento, que é o Espírito Santo na nossa vida. É Ele quem nos capacita, é Ele quem habita em nós. Paulo escreve aos Romanos, diz que é Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Foi Ele que abriu o nosso entendimento para compreendermos a justiça, o pecado e o juízo. Foi Ele quem nos conduziu até Cristo. Foi Ele quem nos convenceu a respeito de tudo isso. Então nós temos uma ferramenta extraordinária e foi usando essa ferramenta que a palavra de Atos 6 diz que a igreja crescia rapidamente em números, e o número de discípulos não era membros, mas de discípulos se multiplicava. E por que eram discípulos? Porque um ajudava o outro, um formava no outro mesmo a característica de discípulo. Será que essa igreja de Atos tem alguma coisa a ver com a minha vida e com a sua vida? Antes da pandemia, qual foi a última pessoa que você levou para a igreja, levou para Jesus, levou para o Evangelho? Qual foi a última igreja que você iniciou um processo de discipulado na vida dele? Se o projeto de Deus é crescimento, por que estamos sozinhos? Por que estamos isolados? E por que não há mais? Sabe por quê? Porque nós lutamos contra o espírito desse sistema, que é um espírito de 2 Timóteo capítulo 3, onde diz que os homens seriam amantes de si mesmos, que seriam egoístas, avarentos, jactanciosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Muitos fazem planos de viagem, muitos fazem planos de passeio, mas ninguém faz um plano para levar alguém para o Evangelho. Ninguém faz um plano e um projeto de oração para levar alguém para Jesus. E Deus quer, nessa pandemia, colocar as coisas no devido lugar. Porque, de repente, você fez plano, de repente você começou a pagar passeio, de repente você começou a pagar algum lugar que você ia nas tuas férias, e tudo isso já acabou. Já acabou porque não há lugares, os feriados já foram todos adiantados e muitos já pegaram férias. Isso me mostra que podemos até fazer algumas coisas, mas se for só isso que move a nossa vida, alguma coisa está errado comigo, alguma coisa está errado com você, já que a palavra de Deus crescia e se espalhava. Como que está a palavra de Deus também na tua cidade? Na comunidade que você serve, na comunidade que você está. Como que anda tudo isso? Nós sabemos que a pandemia vai passar. Nós sabemos que o vírus logo já não estará em nosso meio com essa potência que ele está hoje. Logo teremos uma vacina. Mas a questão principal não é essa, a questão é, e nós, como seremos depois dessa pandemia? Que tipo de vida que nós vamos ter? Nós vamos voltar para aquela velha vida? Não é mais possível, queridos. Não é mais possível. A nossa geração já experimentou aquilo que Jesus disse ser o princípio das dores. Antes ouvíamos falar de pandemia, mas isso nunca chegou nas Américas, isso nunca chegou no Brasil com a força que chegou o coronavírus. E agora, Deus está mostrando para nós que a única coisa que nós realmente precisamos nessa pandemia é Jesus Cristo na nossa vida. Talvez você está assistindo essa live e você viu que a sua agenda foi mudada e você está pensando se você entrega a sua vida para Jesus, se você desce as águas do batismo ou não, se você toma uma decisão firme com o Senhor. Querido, nós somos simples e pobres mortais e graças a Deus que estamos na mão de um Deus que é eterno, de um Deus que é poderoso, de um Deus que tem pressa para que outras pessoas se salvem. Então está na hora de nós fazermos alguma coisa, está na hora de um crescimento. E como eu falei das cidades do interior, normalmente elas foram projetadas pelos seus primeiros governantes para que não houvesse crescimento na sua cidade. E esse espírito do não crescimento às vezes invade a igreja.
Invadindo a igreja, invade a sua vida. E você fica estéril. E você fica religioso. E você não consegue desenvolver a palavra de Deus na vida de alguém. E isso tem que te incomodar, porque tão certo como houve essa pandemia, tão certo como ela vai passar, um dia nós estaremos diante do tribunal de Cristo. E o dia que nós estivermos diante do tribunal de Cristo, aí já não vai haver mais argumento, já não vai haver mais palavra, já não vai haver mais desculpa, nem mais oportunidade. Então a hora é agora. A hora de projetar viagens vai se renovar, só que junto com tudo isso é necessário que você se prepare. Prepare a tua vida, tenha um momento de oração, de devocional, fala, Senhor, me dá uma vida, me dá uma alma, me leva a conhecer alguém que precisa, Senhor, te conhecer e ter uma experiência com Deus. Está chegando a hora do fim da esterilidade. Se você quer ficar sozinho, você não quer multiplicar o talento que o Senhor colocou nas tuas mãos, meus queridos irmãos, nós corremos um risco muito grande de perder essa ferramenta preciosa que Deus confiou a cada um de nós. Então, comece a fazer já um propósito nesse período de pandemia. Senhor, eu quero crescer. Eu quero ser cooperador do teu reino. 1 de Coríntios capítulo 3, do versículo 10 em diante, vai falar que esse tribunal de Cristo, naquele dia as nossas obras vão chegar diante do Senhor. Nossas obras serão apresentadas diante dele. E lá está marcado que as nossas obras podem ser feno, palha e madeira. E essas obras podem se queimar, porque nós entramos num sistema religioso. Não levamos ninguém até Jesus. Não apresentamos o evangelho para ninguém. Não ajudamos ninguém no crescimento. E às vezes até pelo contrário, impedimos que outras pessoas crescessem também. E naquele dia vai se queimar. E se Deus achar graça que o Espírito Santo ainda está dentro de nós, diz o texto lá que a pessoa ainda será salva, mas haverá aqueles que a palavra de Coríntios diz que as suas obras serão ouro, prata e pedra preciosa, prata, ouro e pedra preciosa. Se colocar prata no fogo, a prata continua sendo prata, o ouro continua sendo ouro. E a pedra preciosa continua sendo pedra preciosa. E ao tirar, aquilo lá não vai se perder. E depois de tudo aquilo, o Senhor vai poder olhar e falar assim, bem-estar, servo bom e fiel. E ali diz o texto que então receberemos um galardão. E eu fico sonhando com isso, com um estádio bem lotado. Aquela casa cheia de pessoas. E aqueles que trabalharam e batalharam legitimamente em um grande gramado. E o Senhor colocando na cabeça de cada um uma coroa pelo seu trabalho realizado, pelo galardão das obras que realizou, enquanto que outros apenas serão salvos, mas não receberão este galardão. Mas diz o texto que eles serão salvos, todavia com prejuízo e como passado pelo fogo. Chumascadinho também, porque a salvação não depende de mim e de você. E a minha pergunta para você é, aonde você quer estar naquele dia? Você quer estar nesse grande estádio e nas arquibancadas, vendo que outros estão sendo condecorados, outros estão recebendo a coroa diretamente da mão de Jesus, e depois você vai ter a salvação, que é um grande prêmio, não dá para negar isso também, mas você receber um prêmio da mão de Jesus por ter trabalhado legitimamente. Olha só, que grande privilégio, dia único na história da nossa vida. Um único dia que vai acontecer, depois daquele dia não vai haver mais uma outra oportunidade. Por isso que Apocalipse vai dizer, aquele que vencer vai receber isso de coluna, aquele que vencer e aquele que vencer. E a minha oração nessa noite é para que você vença o seu pensamento e comece a criar dentro de você um crescimento, um desejo, um pensamento exponencial, um desejo de crescimento exponencial para que o Senhor possa celebrar junto contigo, já que a palavra de Deus diz que a festa no céu quando nós compramos um carro, a festa no céu quando nós compramos uma casa, a festa no céu quando nós adquirimos uma propriedade, a festa no céu quando nós nos formamos na faculdade e pegamos o certificado. É isso que a palavra de Deus diz? Não, a palavra de Deus diz que
há festa no céu quando o pecador se arrepende. E o pecador só se arrepende com a pregação do Evangelho. E com a pregação do Evangelho vindo de outro discípulo. Você tem capacidade. O adversário fala que você não tem condição, que você não é capaz, mas eu vim nessa terça-feira profética para profetizar sobre a tua vida, dizer que você tem capacidade, porque o Espírito Santo habita em você, porque o Espírito Santo mora em você, porque o Espírito Santo desejou habitar em você, porque Jesus apostou em você, porque ele saiu da sua comodidade, ele saiu do alto dos céus e ele veio até aqui à terra, porque ele acreditou em mim e ele acreditou em cada um de você. Depois dessa pandemia, o Senhor está esperando uma igreja que tenha um pensamento de um crescimento exponencial. E quando eu falo igreja, eu estou falando individualmente cada um, e no coletivo todos nós juntos, mas individualmente cada um. Porque se eu multiplicar, se você multiplicar, se o outro multiplicar, formando um discípulo, querido, olha, todas as nossas cidades serão poucas para a presença de Deus e de pessoas também se rendendo aos pés de Jesus, e haverá então uma grande multidão, porque o texto de Apocalipse diz que haverá. A questão é se eu serei participante ou não participante daquele grande dia, daquele momento. E não é a idade. Talvez você estou falando aqui, você está falando, mas eu já tenho uma idade. Querido, eu não estou falando de idade, não. Eu estou falando de disposição. Talvez você está falando aí, pastor, eu sou meio tímido. E eu não estou falando de timidez, não. Eu estou falando de disposição, querido. Eu estou falando de disposição. Porque tudo parte de um desejo de crescimento, tudo parte de um pensamento para que as coisas possam acontecer, porque quem vai dar o crescimento, a palavra de Deus diz que Deus é quem vai dar o crescimento. Deus é quem dá o crescimento. É uma parceria, eu e o Espírito Santo. Antigo Testamento vimos isso, Novo Testamento vimos isso também. E Êxodo 1:9 diz: vejam que o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. O crescimento exponencial chama a atenção do mundo e chama a atenção do nosso adversário. E é por isso que ele quer nos paralisar. É por isso que ele quer que fixe nós. Vocês lembram daquela negociata? Pastor Mauro, você lembra da negociata de Faraó com Moisés, quando Moisés fala que gostaria que libertasse o povo? Em uma das negociatas ele diz assim: vai vocês, mas deixem as crianças e os velhos aqui. E Moisés falou: não, nós precisamos ir todos. E depois ele fala: então vai vocês e os velhos, mas deixem as crianças aqui. E Moisés fala: não, nós precisamos ir todos. E depois ele fala: então vá, só não levem o sacrifício. E Moisés fala: não, nós vamos ir todos nós vamos levar sacrifício. E ele diz: nós vamos levar tudo, vamos todo mundo, e não vai ficar nenhuma unha no Egito, o que é crescimento exponencial, de ir todo mundo, de levar todo mundo. Não adianta você só ser salvo e teus parentes e amigos, não. Não quero ser dramático, nem fazer chantagem emocional, mas já pensou, querido, porque o Senhor diz que nós julgaríamos as nações. E naquele dia, também estando lá, a gente vê parentes e amigos passando por ali. Amigos que você conheceu, parentes, e que eles estão passando por aquele lugar, pelo julgamento de Apocalipse, aonde o julgamento já é para condenação. E você olhar e falar assim: puxa, eu podia ter feito alguma coisa, como na lista de Schindler, quando Schindler olha e vê aquele povo, mas ele fala: eu poderia ter feito um pouco mais. Eu quero te incomodar mesmo, e eu quero que você fique chateado comigo. Eu quero sacudir o pó, eu quero mexer com você, mexer com o seu brio. Porque, querido, nós precisamos tirar as pessoas do inferno. Nós precisamos libertar as pessoas do inferno. Há um inferno que o fogo não apaga. Há um inferno que é somente sofrimento. Há um inferno que é só choro e ranger de dente. Ainda que a igreja não fale nada disso, mas há um inferno. Por isso que a mensagem que vem pós-pandemia é: há um inferno. E nessa pandemia, quantos estão indo para lá porque não conheceram ao Senhor Jesus Cristo?
É hora, querido, de nós fazermos alguma coisa. O inimigo está vendo e ele vai perceber sempre isso. É por isso que ele paralisou a tua vida. É por isso que ele tentou e ele está conseguindo te frear. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite que pós-pandemia, a graça do Senhor vai invadir a tua alma, vai invadir a tua mente, vai acender uma chama dentro do coração novamente. A glória da segunda casa vai brilhar dentro de você, porque está chegando a hora dessa igreja maravilhosa, dessa igreja preciosa, tomar conta do seu lugar. Está chegando a hora dessa igreja responder ao motivo pelo qual ela foi chamada. Está na hora dessa igreja ser poderosa no Espírito Santo, como foi a igreja de Atos, que em 30 anos o evangelho chegou em toda parte da Europa também, através daquele grupo de irmãos. Nós precisamos retomar tudo isso, porque acredito também ser o último grande avivamento da história. Como é que você está preparado para todo esse desafio? Recebe esse desafio nessa noite, o desafio do crescimento exponencial. Não seja apenas mais um religioso. Sai no domingo colocamos nossa capa, vamos para a igreja, chegamos em casa, tiramos a nossa capa e na semana nós vamos. E aí, não sabemos se vamos no culto de oração, nem sabemos se vamos assistir a live ou não. Não! Chegou uma hora de uma mudança, crescimento exponencial. Eu quero sonhar com aquele dia, sonhar com que Jesus vai chamar, reunir todos os cristãos de todos os lados, estar lá naquela expectativa, e ele vai falar o meu nome, José Altair Pereira, vem aqui. E ele vem lá com aquela caixa e vai colocar aquela caixa dentro do fogo para ver. Nós precisamos sonhar com esse dia porque ele vai acontecer. Ele vai acontecer porque o tempo passa rápido. Refletindo, falando, esses dias estava com o Rodrigo no colo, agora estou com a filha do Rodrigo no colo, com a Eloá, e ela nasceu esses dias, agora ela já está dando os primeiros passos, porque o tempo passa rápido, a velocidade passa rápido, e nós precisamos pensar nesse crescimento exponencial. O adversário lutou tanto, e uma das coisas que ele fez com a igreja foi que quando ele perseguiu a igreja, ele perseguindo a igreja, ele sabia que na perseguição com a igreja, ao perseguir a igreja e vendo que a igreja trazia crescimento com perseguição, ele falou, vou trazer para eles uma comodidade. E com a comodidade houve então uma estagnação. Em que nível é que você está de tudo isso? Qual foi a última vez que você levou alguém para o evangelho? Desculpa eu perguntar de novo, é que talvez da primeira vez você não ouviu. Quarto pensamento, crescimento exponencial é resultado da bênção de Deus. Crescimento exponencial é o resultado da bênção de Deus. Isaías 51:2. Em Isaías 52 diz, olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, sua mãe, que lhes deu a luz. Quando eu o chamei, ele era apenas um, e eu os abençoei e os tornei muitos. A bênção de Deus está na multiplicação de pessoas e multiplicação. Muitos pensam que a bênção de Deus é a troca do carro, é a compra da casa na praia, é os certificados de graduação, pós-graduação e mestrado e tal, e ter uma boa situação financeira. E o texto está me dizendo que o Senhor fala assim, eu chamei eles eram um. E depois, hoje eles são muitos. Aliás, Abraão é o pai das 3 grandes religiões. Todo mundo reivindica uma paternidade de Abraão. Porque a bênção de Deus está na multiplicação de outras pessoas e de outras vidas também. É um chamado e é uma vocação. Então, você acha que você é abençoado por ter uma casa boa, um carro bom e por ter uma boa condição, uma boa profissão, um bom salário? Querido, e essa noite eu vim destruir esse seu pensamento para dizer que a bênção é quando você multiplica isso, quando você está chamando outra para fazer parte, quando nós estamos caminhando com propósito, com metas juntos em unidade.
Por isso que diz que a igreja de Atos dos Apóstolos, aquela igreja se multiplicava e crescia o número dos discípulos. Por quê? Porque eles tinham um só coração. O desejo deles era o céu na terra, através da vida deles. Eles desejaram ardentemente isso. Quinto pensamento e último, para me fechar a minha tese nessa noite. Mateus 25, 23. O crescimento exponencial faz Deus sorrir. Diz o texto, e o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Nova tradução na linguagem de hoje. Bem, bom está, servo bom e fiel, porque você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Olha só, ele está falando questão da eternidade, da multiplicação do talento. Altair, quantas pessoas você trouxe para Jesus? Olha, foi 2, 3, oh, que maravilha. E eu quero concluir com esse pensamento daquele rapaz, aliás, daquele senhor, e aquele senhor, pastor Mauro, ele chorava todos os dias, como cristão que era, dizendo que o sonho dele era ganhar pelo menos uma pessoa para Jesus. E ele começou a chorar já com uma idade e pedindo, e sempre passava um jovem em frente à sua casa. E ele começou a fazer amizade com aquele jovem. E aquele jovem passava para vir da escola, sentava lá com ele, eles ficavam conversando, e ele ia embora de novo. Um dia o jovem passou e aquele homem não estava mais lá. Ele então foi lá e bateu, a filha daquele homem atendeu e falou assim, onde está o senhor tal? E ele falou, ele passou mal, ele está internado no hospital. E ele falou, quando que é a visita? Ela foi, hoje à tarde, eu vou ir lá. E ele falou assim, eu quero ir junto com você. E ele foi junto com ela, chegou lá, ele viu aquele senhor, e eles foram conversando ali, e falando a respeito de sonhos e projetos, e tudo. E ele sempre nas conversas com aquele jovem, ele falava de Jesus. E aquele jovem ouvindo ele falou, e se acontecer alguma coisa com você? Ele falou, estou tranquilo, porque eu vou partir para a eternidade, Jesus já está comigo, ele está de braço aberto, me esperando. Se eu sair daqui, tudo bem, mas se não, eu sei que ele está me esperando. E aquele jovem então ali, junto com ele, falou assim, como que eu faço então para aceitar esse Jesus? E ele falou, você quer aceitar Jesus mesmo? Ele falou, sim, eu quero aceitar Jesus. E ele fez uma oração com aquele jovem, e aquele jovem entregou a vida para Jesus. No outro dia, o jovem voltou lá na visita novamente, e no terceiro dia, quando ele voltou já naquele lugar, aquele senhor já havia partido com o Senhor. E aquele jovem então seguiu aquela carreira, e o nome daquele jovem é Billy Graham. Essa palavra está na biografia de Billy Graham. O desejo dele foi ganhar uma pessoa, e essa pessoa que ele ganhou milhares e milhares, então com certeza o galardão daquele homem vai ser muito melhor, muito maior do que o de Billy Graham, porque por mais que Billy Graham tenha ganhado um número grande, aquele homem sempre vai ter ganhado um a mais, porque é o fruto do trabalho dele. Profeticamente eu quero declarar que vem uma multidão, a igreja vai crescer, a igreja vai florescer, e eu não tenho a menor dúvida que isso vai acontecer. Minha questão nessa noite aqui com você é, e eu e você? Qual será a minha resposta e qual será a tua resposta? Desafio do crescimento exponencial. Eu quero ouvir naquele dia, bom está, servo bom e fiel, porque você foi fiel no pouco, sobre o muito vou te colocar. Aliás, Mateus 25, no encerramento de tudo, Senhor, quando é que nós fomos te visitar? Quando vocês foram visitar um dos meus pequeninos. Quando é que nós te demos roupa? Quando vocês deram um dos meus pequeninos. Senhor, quando é que nós te assistimos? Olha, quando nós estávamos presos, quando vocês fizeram um dos meus pequeninos. Já aqueles outros religiosos vão falar, Senhor, mas nós cantamos no teu nome, nós celebramos no teu nome. Ele vai falar assim, infelizmente eu não conheço vocês, porque vocês não desenvolveram um relacionamento comigo. Vocês tiveram apenas uma vida de religiosidade. Eu profetizo sobre a tua vida um tempo de crescimento. E eu profetizo aqui, eu quero que você tome posse nisso. E eu quero que a sua oração mude. Eu quero que a tua resposta seja outra a partir de então. Nós não podemos simplesmente ir para a igreja por ir.
Nós precisamos ir para a igreja para celebrar o Senhor. Queridos, nós não podemos ir para a igreja para buscar uma palavra que vai servir de alimento para a nossa vida. Não, nós precisamos ir para a igreja para celebrar ao Senhor a vida. E durante a semana sermos a palavra de Deus na vida de outras pessoas. A pandemia precisa mudar o nosso conceito, mudar o nosso pensamento, mudar as nossas verdades, que são verdades nossas, não é? Quem é abençoado no nosso conceito? Quem é próspero no nosso conceito? Não é quem tem recurso? Só que para Deus, a moeda do reino de Deus, meu irmão, é vidas, são almas, são multidões que Apocalipse diz que virão. E eu quero fazer parte daquela multidão. E eu quero ser participante para que aquela multidão se concretize e eu tenha pessoas que eu levei para o Evangelho e para Jesus lá. E é por isso que eu estou preparando a minha vida, preparando os anos que eu tenho que ir para frente. Isso que eu aprendi há 25 anos atrás. E até hoje, graças a Deus, Deus tem ajudado a manter essa chama no coração. Que Deus te desafie nessa noite profética. Sermos uma igreja profética. Uma igreja profética é declarar as verdades de Jesus. É declarar a palavra de Deus. É trazer à existência aquilo que não existe. É ser parte de um crescimento. É ler lá que Deus levantou uma igreja poderosa na tua cidade, da qual foi resposta para a grande comissão. Que Deus abençoe essa palavra no teu coração, nessa noite profética, que você tenha se sentido realmente incomodado com ela, para que possa produzir frutos a 30, 60 e 100 por um, e o nome do Senhor então ser glorificado. Deus abençoe demais a sua vida e que Ele possa te incomodar a continuar, mas agora de uma maneira diferente, com o seu coração aceso, com a sua alma acesa novamente. Pastor Mauro. Oh, que palavra, hein, amigão? Você é louco. Sacudiu nós aqui, viu? Pastorzão, é o seguinte, tá aqui uma galera com a gente aqui. Amém. Tapetininga, Capão Bonito, Paraná, também Tatuí, Guapiara, Campininha do Monte Alegre, Glória. São Paulo. Tá todo mundo aí, pastor, ouviu essa palavra de desafio para as nossas vidas e para as nossas igrejas. E eu gostaria que o Senhor orasse por todos nós aí, pastor. Amém. Vamos orar. E, pastor Mauro, como é uma terça profética, eu quero fazer a oração do envio. Amém. Para que todos possam ser incomodados, de repente já começar a compartilhar com alguém, ou começar a ter um momento de oração por alguém, e começar a orar nesse sentido. Senhor, me dá uma pessoa. Quando nós orarmos nesse sentido, nós vamos estar em sintonia com o reino de Deus. Eu acho que está na hora de nós pararmos de orar. Senhor, me dá uma casa, me dá um carro, me dá. Outros foram orando namorado, namorada, pedindo noivo, pedindo casamento. Eu acho que tudo isso o Senhor já dá liberalmente. Eu acho que está na hora de nós pedirmos almas, vidas realmente para o Senhor sermos uma igreja profética. Amém, pastor. Eu tenho certeza que esta palavra aí mexeu com as pessoas que estão assistindo aí, ouvindo, né? Amém. E eu gostaria que o Senhor orasse por nós, hein? Vamos orar. Em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, teu pensamento sempre foi de crescimento exponencial. O Senhor não colocou limites, o Senhor não colocou barreira. O Senhor garantiu que nesse envio a tua presença estaria conosco todos os dias até o fim, enquanto estivéssemos com o Senhor nessa missão. Então, meu Deus, nos envia, Espírito Santo, e nos capacita. Muda as nossas orações, muda a tônica da nossa visão, muda, Senhor, os nossos olhos, muda os nossos ouvidos, muda o batimento do nosso coração e nos envia, Senhor.
Nos envia como igreja, nos envia como discípulos, como o Senhor enviou de 2 em 2, para que tivessem experiências com o reino de Deus. Nos dá alma, Senhor, nos dá vidas, nos dá pessoas, para que juntos possamos celebrar festa no céu pelos pecadores que vão se arrepender. Senhor, eu quero profetizar sobre a vida dos meus irmãos o fim de toda esterilidade. E eu quero declarar um tempo de multiplicação, um tempo de crescimento, um tempo do poder do Teu Espírito Santo em cada vida nossa, para que o Teu nome seja glorificado. Abençoa cada cidade, Senhor, de cada lugar que o Teu Filho falou nessa noite, aonde chegar essa ministração hoje, para aqueles que vão assistir ao longo dos dias também, que a Tua mão, Senhor, esteja sobre cada família em todos os lugares, e que haja, Senhor, um desejo profundo de um crescimento exponencial e fazer a Tua obra. Em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Glória a Deus. Amém, meu amigo. Obrigado aí por Amém, pastor João. Ô, cara, que isso. Ah, você tem liberdade aqui, né? Que isso. Tem crédito. É meu líder. É bênção para estar sempre junto, né? Sempre uma bênção, estamos juntos. Graças a Deus. Pastorzão, valeu. Deus abençoe, viu? Amém. Em breve vamos estar juntos aí para cultuar a Deus também. Amém. E amanhã, 10 horas, estamos firme e forte no nosso Café com Coragem, que graças a Deus temos chegado até Arequipa. Ruiá, rapaz. Ó, tá chique o homem, hein? O homem não é fraco não, rapaz. Viramos internacional, ó, Rio Grande do Sul, Paraná, olha só. Graças a Deus, Deus é bom. E olha só a força que é a digital, a internet, né? Olha só onde nós podemos chegar. É, uma ferramenta muito boa. Beijo no teu coração aí, um beijão na Ilane. Opa, amigão. Amém. Um abraço a Nice e a toda a igreja aí também. Amém. Obrigado, pastor, pelo carinho, viu? Tamo junto. Forte abraço. Tamo junto. Amém. Deus abençoe. Amém. É isso aí, querido. Você que ficou com a gente aí, né? Falei que valia a pena, né? Você compartilhar. Se você não compartilhou, compartilha aí essa palavra, né? Para todos os irmãos, amigos, né? E tenho certeza que será muito importante, né? Para cada um receber essa palavra aí. Queridos, fica aqui meu agradecimento, que Deus abençoe todos vocês. Lembrando, né? Os irmãos de Campininha, nossa Santa Ceia do Senhor, às 19h30, tá bom? E aqui no domingo, às 19 horas, tá bom? Então, todos estão convidados a participar aí com a gente para a grande celebração. Lembrando, a palavra que Deus, né, ministrou aos nossos corações aí é avançar, né? Avançar sem medo, perseverar, fé, olhando para o alvo, olhando para cima, olhando para Cristo, né? Vivendo esse plano maior, melhor que Ele tem. Tá bom, querido? O meu muito obrigado, que Deus continue abençoando todos vocês aí, que estiveram com a gente aí, tá bom? Todos os irmãos aí, todos. Um grande abraço, tá bom? E que Deus continue nos sustentando aí e nos dando a vitória, e que a gente consiga sempre, né, que a nossa palavra possa ser lançada aí no nome de Jesus nos corações das pessoas que estão necessitando, tá bom? Que você seja esse sal, essa luz aí, no nome de Jesus. Eu quero orar com você e quero também, né, agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas da Dona Vera, né? Graças a Deus está aí se recuperando, né? E a Vitória também, também foi pedida aqui a oração por ela, e tem o testemunho também que ela já está bem. Então nós louvamos a Deus aí por todos, né, que têm colocado aí a sua esperança no Senhor. Amém, queridos? Então, Pai, nós te louvamos, Senhor. Obrigado, ó Pai, por todos que estiveram aqui conosco, por esta palavra, pela vida do nosso pastor José Altair, ó Pai, da Nice, de toda a sua família, ó Deus querido, da tua igreja. Obrigado, ó Deus, porque ele aceitou o nosso convite e ministrou essa palavra poderosa, Senhor, aos nossos corações. E que nós possamos